Graças a Deus. Como disse Paulo em Romanos capítulo 9, o propósito de Deus fica firme na eleição. Como nós temos visto, nossas vidas estão pré-ordenadas por Deus. Nós não estamos aqui por acaso, não viemos aqui por acaso e não temos essa fé por acaso. A nossa escolha vem de Deus, disse Paulo. A vossa escolha é de Deus. Amém? Eu gosto sempre de repetir isso. Não foi vós que escolhestes a mim. Eu escolhi a vós. Aleluia. Graças a Deus. Que Deus os abençoe no precioso nome de Jesus Cristo. Eu tenho aqui alguns avisos. A escritura que eu quero usar já está ali no monitor. Quero usar a escritura 2 Reis capítulo 8, a partir do versículo 1. Quero continuar sobre a restituição de todas as coisas. Quero falar sobre a herança dos pais sendo restituída a nós. Essa é a promessa para esse dia. Só alguns avisos aqui antes que eu me esqueça. Semana que vem, sexta-feira, estarei indo a São Paulo. Eu peço orações dos irmãos. O irmão Juliano, os diáconos estarão responsáveis pelo culto. Estou indo ali com o pastor Jean Henrique, ele está fazendo um trabalho ali com a igreja dele, com os jovens, e para toda a igreja, para que recebam o Espírito Santo, esteja mais fundo na palavra, uma experiência concreta, os jovens do novo nascimento. Eles vêm orando por isso já faz tempo, e ele já tinha falado há tempo comigo sobre esse assunto. Então eu estarei indo ali. Vai estar também o pastor Juraci Cassiano, o pastor João Pereira. E eu peço as orações da igreja por esse trabalho. Amém? Talvez, se for possível, vai ser até transmitido no final de semana o trabalho com ele lá. O Juliano vai ver isso aí depois. Correto? Provavelmente no sábado, domingo, um dos cultos. Então eu peço que os irmãos lembrem disso em oração. Também hoje é o nosso culto de Santa Ceia. Sempre gostamos de lembrar que a ceia é do Senhor. E como disse Paulo, devemos tomar para melhor e não para pior. Amém? Paulo repreendeu os coríntios, que estavam na igreja que não tinha o Espírito Santo. Eles estavam indo à ceia, estavam se embebedando com vinho. E alguns estavam tomando para pior. Nós devemos tomá-la com discernimento e revelação do corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é discernir aonde está o Espírito Santo. Então você tem que ter revelação disso. Então não devemos tomar sem discernir o corpo, e deixar de tomar é condenado com o mundo. Então, que Deus nos dê graça. Amém? Eu tenho aqui também em minhas mãos o resultado do gasofilacho desse mês. O gasofilacho ali à direita do altar, que é para nós continuamos. A construção continua, temos fazendo parte de forro, e agora nós estamos investindo em ver se vamos comprar os pisos da igreja. Então, graças a Deus, esse mês, tudo que está aqui, não devemos nada para ninguém, graças a Deus por isso. Não devemos um centavo para ninguém, está todas as contas pagas, tudo. Veio tudo, agora nós podemos investir em outras coisas. Pretendemos colocar o piso na igreja e continuar com o forro e fazer alguns acabamentos por fora também, para que nós, a hora que nós colocarmos os pisos, não trazermos tanta sujeira de sapatos para dentro. Essa parte da frente aí, a rua principal, a Guilherme Bauer, já está asfaltada. Então, inclusive eu tenho aqui uma petição. Nós estamos fazendo um abaixo-assinado para levar às autoridades com respeito a lombadas nessa rua principal.
Já aconteceu vários acidentes aí, inclusive já bateram no carro do irmão Expedito, o carro parado ali na beira da rua. Então as pessoas estão fazendo sempre uma empolgação, ver uma ruazinha lisinha e as pessoas não têm consciência de andar de maneira correta. Ontem a menina da vizinha aqui atrás quase foi atropelada aqui também. Então nós estamos fazendo uma petição, viemos através dessa solicitar em caráter de urgência aos senhores responsáveis pela Secretaria de Obras do município, que seja colocada uma faixa elevada na rua Guilherme Bauer, nas proximidades da Zero Grau e na esquina oposta, pois após a pavimentação da mesma, veículos estão transitando em velocidade elevada, colocando pedestres em risco e provocando acidentes. Já foi constatado em uma noite 2 acidentes e uma colisão frontal próxima à esquina da rua que pedimos a colaboração das autoridades da rua. Pedimos a colaboração das autoridades responsáveis. Então aqui vocês vão encontrar na porta da igreja essa petição. Eu quero que cada irmão, cada irmã aqui assine essa petição, tá? Assine para nós entregarmos isso nas autoridades lá, para eles dar urgência a isso, correto? Isso é, se nós deixarmos, isso aí vai ser colocado quando eles pensarem. Então, antes que aconteça algo mais perigoso, mais grave, vamos fazer isso. O Marcel está se informando com alguns políticos aí, conhecido dele, que falou que tem que fazer isso para que a coisa saia mais rápido. Então, eu peço que após o culto, isso vai estar na portaria, vocês não esqueçam de assinar, certo? Assinar essa petição, nome completo, e botar o CPF, ok? Certo, irmão Itamar, por favor, coloque lá para mim. Certo? Então, como eu ia falando, o resultado do gasofilácio, a arrecadação do gasofilácio, esse mês foi R$ 3.349,50. Isso é para construção do templo. Amém? Eu creio que é isso. O Brasil, como orou aqui o irmão Pedrão, o Brasil está em volta do movimento, do entretenimento, com um país em crise como está, o entretenimento que os políticos, o governo estão dando para o Brasil. A população brasileira mostrou-se completamente contra isso, em todos os sentidos. Então isso não é de interesse da população, é de interesse de órgãos internacionais para manter o povo intertido. Manter o povo intertido com isso, enquanto se desenrola uma grande crise no Brasil e tantas coisas estão desenrolando. Isso aí isso aí já é velho, isso era usado pelos babilônicos, isso era usado pelos gregos, pelo meio dos persas, e agora está sendo usado por Roma, para manter o povo intertido, e o povo já não está mais bobo como era antes, graças a Deus está acordando desse tipo de coisa. Houve manifestações, inclusive em Joinville, tentaram apagar a tocha até com extintor de incêndio, e todos os lugares, e gente jogava balde de água dos prédios. Se não me engano, em São José, a cidade toda se escondeu de casa e fecharam as portas. Eles correram pela cidade como se fosse a cidade fantasma. O povo está dizendo não a esse tipo de coisa. E eles trouxeram um fogo lá da Grécia, um cuidado. O diabo é o imitador barato, né? Eles vieram correndo com fogo lá da Grécia, dos deuses da Grécia, e vieram passando de cidade em cidade, e vieram passando com navios e tudo mais, até que chegaram no Brasil e correram com fogo de cidade em cidade. O diabo é o imitador, correto? Mas nós também carregamos um fogo. O nosso fogo... O nosso fogo não vem da Grécia, o nosso fogo veio lá do Pentecoste. Vê como o diabo é um imitador barato. Às vezes ele está desmascarado. E esse fogo foi acendido em Atos 2 no Pentecoste, e o fogo desceu do céu. E incendiou aquelas tochas lá, 120 no cenáculo.
E aquelas tochas incendiadas foram passando de cidade em cidade, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Éfeso, Sardes, Filadélfia, chegou em Laodiceia, chegou na última era, agora voltou para a cidade santa novamente. A nova Jerusalém que desceu do céu, agora você está carregando fogo. E o fogo está voltando para o céu novamente, para a eternidade. Quando que isso foi acendido? Lá no Pentecostes. Da onde que desceu o fogo? Do alto. Lá no Velho Testamento esse fogo acendeu o altar. E depois acendeu os candelabros. E depois estava atrás do átrio, do terceiro átrio. Esse fogo desceu não mais agora para acender uma tocha natural, mas para incendiar, encandecer seres humanos. E mostrar que você é a luz do mundo. Essa luz é a semente, palavra falada. Essa luz é o Logos, esse fogo é o Logos, esse fogo é a palavra, esse fogo é tua teofania, é o corpo palavra que tem vindo de você, que saiu lá de Gênesis 1:3, amém? Você não tem uma personificação, você está realmente vivendo algo sobrenatural. O que o diabo tem é made in China, é made in Paraguai. É uma falsificação barata. Enquanto eles ficam correndo com foguinho para lá e pagando caro para carregar com fogo, para carregar aquela tocha ali acesa, observe, e todo mundo contra aquilo, e é uma coisa, e para que tanto valor aquilo? Algo está por trás disso, interesses políticos internacionais, empobrecendo nações, observe, deixando nações pobres, domínio político e religioso, o espírito romano está por trás disso. Começou com Babilônia, adoração à mulher, medos persas, um espírito vagabundo, depois veio os gregos, adoração ao corpo, depois juntou tudo no espírito romano, está vindo por 2000 anos, o diabo só tentando personificar, mas ele está desmascarado, amém? Está desmascarado. Outra coisa, falando em jogos, eu quero alertar os pais sobre algo aqui. Foi lançado agora um jogo na internet, o tal do Pokémon Go. Go, é isso, né? Go, isso há muitos anos atrás começou a vir com figurinha. As crianças andavam com figurinha de bolso. Pokémon quer dizer demônio de bolso. Pequenos demônios de bolso. Então, são tudo demoninhos, figurinha. Começou há anos atrás com figurinhas de bolso. Depois virou um desenho. Virou um desenho. E quando os japoneses lançaram esse desenho, no lançamento, 700 crianças que começaram a acessar o desenho, elas foram acometidas de epilepsia. Está registrado, houve jornais editando isso, 700 crianças foram acometidas por epilepsia. Nós sabemos que epilepsia nada mais é que um demônio. Então as crianças iam assistir isso e entravam em crise epilética, entravam no êxtase em crise epilética. E agora eles fizeram um jogo, eles foram mais além. Só que agora é um jogo que você acessa no celular com a câmera, eles juntam a vida real com o virtual. Então eu quero alertar os pais, e se você vê o teu filho assim com o celular andando pela rua assim, ó, ele baixou um jogo, está caçando demônio. Tá? Então, eles baixam o jogo, a câmera, a imagem do celular é uma imagem real, ele está filmando a imagem real, e junta a imagem real com o virtual. Aí começa a aparecer os demôniozinhos para ele sair caçando. Pessoas já caíram de prédio, pessoas já foram atropeladas, eles andam igual uns débil mental, assim ó, caçando e caem em buraco. Várias pessoas já foram assaltadas na rua, dando sopa com um celular caro, porque tem que ser um celular bom para baixar o jogo. Então as pessoas estão sendo escravizadas por isso, o mundo está sendo escravizado por isso. Várias pessoas do Brasil estão virando uma febre, anda igual um lunático pela rua, procurando demônios. Pessoas estão viajando até para outra cidade procurar
o Pokémon mais que dá mais pontos. As pessoas estão fora de si. Esta era é uma era insana, fora de si. Como dizia meu pai, o diabo está fazendo gato e sapato das pessoas. Então você observe suas crianças. A gente tem avisado com celular, com WhatsApp, essas coisas. Observe teus filhos. Isso são demônios que vêm para influenciar crianças. Não é só criança, jovem, velho. É uma coisa terrível. E as pessoas estão tudo insanas com isso. E o diabo está mostrando que ele é o Deus dessa era maligna, dominando as pessoas tanto tempo, jogado fora, que poderia ser Deus adorado. Então esta era, ela não tem desculpa. Esta era, ela não tem desculpa. Gastando o seu tempo com coisas fúteis, adoração a Satanás, o Deus dessa era maligna, deixando as pessoas entretidas com essas coisas. Isso, muito pior, seria ver uma pessoa que conhece uma mensagem como essa, com esse tipo de jogo no celular. Aí seria o cúmulo. Amém? Então, só para avisar, às vezes, os pais que não estão sabendo disso, ou já sabem, fique esperto. Suas crianças, jovens, tenha cuidado. Correto? Amém? Vamos nos colocar de pé. A escritura que eu quero usar, ao toque de somente crer, é 2 Reis capítulo 8. Eu quero continuar falando sobre restituição, mostrando em tipos e sombras aonde Deus quer chegar conosco. Nós vimos isso na semana passada através de Sara e Abraão, e a maneira que Deus mostrou isso para nós. Já tínhamos trabalhado com Gênesis 20, mas nós não tínhamos visto da maneira, eu não tinha visto da maneira como isso foi colocado na semana passada. Vimos que quando Deus fala uma verdade na Bíblia, pela primeira vez, aquilo se torna a raiz daquela verdade, e Deus vai continuar falando sobre aquilo baseado na primeira vez que Ele fala aquilo. Por exemplo, quando você for falar de restauração, restituição, então você fique sabendo que Gênesis 20 é a raiz, é a escritura raiz, é a escritura mãe de toda a restauração que tem pela Bíblia, porque em Gênesis 20 é a primeira vez que aparece a palavra restituição na Bíblia. Então, essa escritura, ela é uma escritura raiz, é uma escritura mãe de toda a restauração. Toda vez que eu vou falar em restauração, você tem que ir lá na raiz, em Gênesis 20, é a restauração, a restituição de uma mulher, de volta ao seu dono, ao seu esposo. Isso está falando de uma igreja, isso está falando de um casamento, isso está falando de uma igreja e Jesus Cristo. Eu quero que você atente para isso que eu vou falar agora. Desde a igreja católica em 325 em Niceia, até a igreja pentecostal, observe, desde 325, na era de Pérgamo, com a igreja católica sendo a primeira denominação que foi levantada, até a era pentecostal, nenhuma igreja pôde tomar Sara como um tipo. Vocês entenderam o que eu falei? Nenhuma dessas igrejas até o Pentecoste pôde tomar Sara como um tipo. Só agora a igreja que é tirada de Laodiceia, que é aberta-lhe o entendimento, que é aberta a palavra a ela, então ela capta que Sara é o tipo, é a sombra, é a raiz de toda a restauração da mulher voltando ao esposo, da igreja voltando para a eternidade. Amém? Então eu quero que você observe, somente a igreja do tempo do fim, que sai de Laodiceia, ela recebe um novo nome como Sara recebe. Ela também tem um encontro com Elohim. Elohim veio em carne humana e discerniu o coração dela. Para quê? Para a transformação do filho da promessa.
Então só nesse dia uma igreja poderia tomar o tipo de Sara, porque como Sara, ela é transformada para receber o filho da promessa. Estão acompanhando? Então ela sendo, observe, a raiz, Gênesis 20 é a raiz de toda a restauração, amém? No tempo do fim, como veio passar o Filho do Homem vindo, discernindo o coração, o juiz supremo vindo à terra. Estão lembrados em Gênesis 18, Abraão fala, o juiz de toda a terra, Gênesis 18, 25. Então esta peruca branca, quando os anjos formaram, ali estava formando a cabeça, a formação da nuvem, aquela nuvem do deserto, formando a cabeça de Cristo, o juiz de toda a terra, peruca branca. Observe, quando aconteceu isso com Sara? Num tempo que Sodoma e Gomorra estava quase para ser destruída. Quando acontece isso conosco? Num tempo que Sodoma e Gomorra está para ser destruída, amém? Agora, nesse tempo que isso estava acontecendo, Sara restaurada, nós vimos aqui em Gênesis 20, que um rei, uma potestade, um domínio, Abimeleque, que representa o reino de Satanás, estava querendo botar suas mãos em Sara. Tanto o rei filisteu, como o rei do Egito, reis do mundo, reinos, potestades, queriam botar a mão em Sara. Num tempo que o Filho do Homem apareceu para transformar ela, num tempo que o Filho do Homem deu novo nome para ela e para Abraão, num tempo que Sodoma e Gomorra estava para ser destruída, queimada, aparece esses reis querendo botar a mão em Sara restaurada. Observe a hora que nós estamos vivendo, reis se unindo para botar a mão em Sara mais uma vez, cercar a igreja que tem o filho, amém? Amém? Porque o diabo já tinha feito isso no Éden. Ele já tinha feito isso no Éden. Ele já tinha feito isso na tenda de Noé, em Gênesis 9. Ele fez isso com a igreja israelita, a igreja do Velho Testamento, Israel. Então ele estava acostumado a fazer isso. Mas só que tem uma coisa que eles não sabem, que esta igreja agora está predestinada para não cair. Amém? Ela é chamada para ser uma super raça, e Deus está dizendo: bota a mão nela que eu te mato, amém? Quando Abimeleque, quando o rei do Egito tentaram botar a mão em Sara, Deus começou a derramar as taças da ira sobre eles, começou a derramar pragas sobre eles. E agora, quando esses reis vão tentar colocar a mão nesta mulher, Deus está derramando sua ira sobre eles. Por quê? Porque se Deus é por nós, estão me acompanhando? Amém? Sobre qualquer rei que tentar botar a mão nela, Deus está derramando sua ira, porque Sara ela representa a Jerusalém celestial. Paulo fala disso. Agar representa a Jerusalém natural, a escrava, mas Sara representa a celestial, aquela que não é escrava, aquela que é do céu. Aleluia! Qual é a Jerusalém que desceu do céu? Você desceu do céu. Aleluia! Aleluia! Oh, ela tem um novo nome. Ela tem um novo nome. Essa igreja tem um novo nome. Sara tem um novo nome. Essa igreja, ela pode requerer direito de esposa sobre o marido, porque ela tem um novo nome. Que nome? Aleluia. Abraão tinha recebido o nome de Deus. Sara recebe parte do nome de Deus também. O nosso esposo, o Senhor Jesus Cristo, ele tem o nome de Deus. E agora, qual é o nome que a igreja tem recebido agora? Ela tem direito a isso. Ela pode reclamar ele como esposo. Ela tem direito sobre o marido. Não é só ele que tem direito sobre ela, ela também tem direito sobre ele. Aleluia. Nós não somos concubina.
Você é uma esposa casada ou uma mulher casada, você carrega o nome do marido, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Apocalipse 19. Alegremos-nos e regozijemos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e sua esposa se aprontou. Pelo novo nascimento, nós estamos em união com Ele. Como que você entra em união com Ele? Quando você nasce de novo, você recebe sua semente. A semente de um homem é para a sua esposa. Amém? É a mulher que tem direito ao segredo do marido. Já vimos isso. Somente a mulher casada pode ter direito ao segredo do seu esposo. Se outra mulher colocar a mão ali, corta-lhe a mão, porque ela não pode tocar na sua coxa. Se tocar, corta-lhe a mão. Só uma mulher casada, ela tem direito ao segredo do seu esposo. E o segredo do seu esposo é sua semente. Pode entender isso? Então Apocalipse capítulo 19, 17 fala: alegremos-nos e regozijemos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, sua esposa se aprontou. Ele tem direito sobre você, mas você pode pegar o teu véu e colocar no ombro direito dele, uma cerimônia de casamento a estilo o Oriente, quando a moça vinha, tirava o véu de seu rosto e colocava sobre o ombro direito do marido, falou: eu estou sujeita a você, mas eu tenho direito sobre você, eu tenho direito à tua semente, você está obrigado a cuidar de mim agora. Nós tivemos casamentos aqui que houve essa encenação como um tipo. Então a igreja agora, essa que tem um novo nome, uma mulher casada, ela pode botar o seu véu sobre o ombro dele e requerer direitos. Ela tem um novo nome, ela se uniu a ele pelo novo nascimento. Amém? Aleluia. Transferimos os nossos direitos para ele. Em compensação, Ele cuida de nós. Transferimos os nossos direitos para Ele. Uma mulher, quando casa com homem, que ela colocou o véu sobre o seu ombro, ela está transferindo os seus direitos para Ele. Em compensação, Ele agora tem que cuidar dela, suprir ela, vestir ela, abençoar ela, não deixar faltar nada para ela, porque ela vai carregar sua semente. Jesus está chamando-nos a atenção que Ele quer assumir essa responsabilidade. Por isso que o desejo dele é restituir todas as coisas. Amém? Eu até anotei aqui, Ruth 3,18. Quando Boaz coloca 6 medidas de cevada no colo de Ruth, na seu alforje, e ela chega em casa com 6 medidas de cevadas, quando Noemi vê aquilo, ela falou assim: descansa, filha minha, este homem não vai sossegar enquanto não concluir esse negócio. Este homem não vai sossegar enquanto não concluir esse plano de redenção. Quem não vai descansar enquanto não concluir é Ele. À meia-noite, aleluia, à meia-noite, Boaz estava no meio das sementes. Ele era o senhor da seara, todo o grão era dele, aqueles montes de grão que vieram do campo. Ele estava deitado no meio dos grãos, ele tinha fartura de alimento. À meia-noite ele acorda, uma mulher deitada aos seus pés. Aleluia! Ela não estava deitada lá na sua cabeça, ela estava deitada aos seus pés em sinal de humildade, de serva, coberta com a aba dele. Quem ensinou isso para ela? Noemi ensinou isso para ela. Aonde ele estiver deitada, filha minha, vai lá e te deita aos pés dele. Ele estava meio alegre com o vinho.
com revelação, muita comida para dar a ela, muitos grãos. Era tempo da colheita. E ela vai lá e chega meia-noite, ninguém viu, 1 hora de trevas, quando estava trevas por todos os lados, Jesus acorda e olha uma mulher deitada aos seus pés. Aleluia! Ele se acorda, se assusta, ela fala: cobre-me com tua aba, porque tu és o remidor. Ele pega 6 medidas de cevada, coloca no seu alforje. Ela chega em casa, quando Noemi vê aquilo, fala: sossega, filha, tu já trabalhou o suficiente, não é mais para ir para o campo, tu já está muito queimada do sol, tu trabalhou demais, tu não precisa mais respigar agora. Vai ter um que está trabalhando por você, ele não vai sossegar enquanto não concluir esse negócio de redenção. Aleluia! 6 medidas, 6 eras da igreja, 7 medidas. A 7ª medida é ele mesmo, a Ruth. A 7ª medida é o 7º selo, é ele mesmo vindo a você. Aleluia! 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 Glória a Deus! Como Esther, você pode entrar em sua presença, tocar o seu cetro. Como Esther, você pode pedir até metade do reino dele. Esther não é o tipo, Assuero não é o tipo de Cristo. Pede, rainha Esther, até a metade do meu reino eu te dou. Eu quero que você observe como Deus está te vendo. Como Deus te vê. Esquece como você se vê. Esquece como você se vê. Começa a observar como Deus te vê. Se você está embaixo do sangue, Ele não vê mais o velho homem. Antes de você nascer, Deus já te via restaurado. Esquece como você se vê. Começa a olhar como Deus te vê. O problema de Sara era como ela se via por 24 anos. Eu já estou velha, era estéril, já cessei os costumes de mulheres. O meu Senhor já está velho de 100 anos. Como que eu terei prazer com o meu Senhor? Ela se via desse jeito. Mas a hora que ela parou de se ver desse jeito e começou a ver como Deus vê ela, ela se torna uma nova mulher. O esquema do diabo é fazer você se ver desta forma. Esse é o esquema do diabo. Enquanto ele conseguir fazer você se ver só como você é, no primeiro nascimento, só o velho homem. Quando Sara mudou isso, ela mudou, ela foi transformada de uma velha mulher para uma nova mulher. O esquema do diabo é que você se veja de uma forma derrotada. Esse era o problema de Gideão. Salve, varão valoroso, o Senhor é contigo. Falou: com quem que ele está falando? Está falando contigo mesmo, rapaz. É você mesmo. É, mas eu sou o menor, eu sou o mais fraco, o meu milharal é o mais fraquinho aqui. É tu mesmo. Quando ele conseguiu se ver como Deus estava vendo ele, acabou o seu problema. Os medianitas já estavam vendo, os inimigos já estavam vendo Gideão como um adversário inabalável, e Gideão não se via assim ainda. Muitas vezes os demônios já estão tremendo com medo de você e você ainda não acordou para isso.
Quando Israel entrou em Canaã, quando eles entraram em Canaã, atravessaram o Jordão, os reis daquela terra, o coração deles derreteram, porque vinha um povo guiado pela coluna de fogo. Eles carregavam a tocha, não era a tocha olímpica dos gregos, eles carregavam a tocha de Gênesis 1:3, o fogo vivo, o Deus vivo. Você não carrega uma tocha olímpica, você está carregando o fogo que veio do Pentecoste, veio do céu do Pentecoste, e agora está voltando com você para a eternidade. Aleluia! Aleluia! Enquanto o diabo quer mostrar você como um derrotado, Deus quer mostrar para você quem você é. Vamos ler a Bíblia? Eu quero conectar isso com o assunto da semana passada. Sábado, domingo, quando Deus vem e força o diabo a largar. Devolva! Restitui! Ela é mulher casada. Aleluia! Restitui! Não é para ser servo. O povo de Deus não deve ser pisado. Devolve, restitui, solta ele. Qualquer lugar que está um filho de Deus, em qualquer sistema, qualquer cidade forte, qualquer denominação, Deus vai lá e ordena: solta. Solta o jumentinho, deixa ele vir me conduzir. Solta meu filho, ele vai me carregar. Aleluia! Lázaro, vem para fora, Lázaro. Lázaro vem, todo embrulhado. Desatai-o, deixai-o ir. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a Bíblia? Estou cansado de ficar em pé? Estou com meu coração incendiado hoje. Aleluia. Aleluia. Vamos ler a Bíblia? Eu quero ler o texto completo e depois nós vamos pegar versículos por versículos com mais intensidade. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te, vai-te tu e tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantando-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus. Esse aqui era o moço de Eliseu, o moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, de todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificar o morto, e eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu, Senhor, esta é a mulher. Observe como Deus preordena a coisa. Quando ele estava falando dela, ela entra na presença do rei. Ele estava contando dos sinais que Eliseu tinha feito, multiplicando pães, como ele sustentou 100 homens com 20 pães, e como ele flutuou o machado.
e como ele restaurou as águas amargas, e como ele atravessou o Jordão juntamente com Elias e voltou de volta. Ele estava contando os sinais que Eliseu fez, e ele conta sobre a mulher que o filho tinha sido ressuscitado. Na hora que ele estava falando aquilo, cronometradamente, Deus esperou que quando ele estava falando sobre o assunto, ele falou: entra lá. Ele falou: ó rei, esta é a mulher cujo Eliseu vivificou o filho. Essa é a mulher que está carregando o filho ressurreto. Aleluia! Observe, veja, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, um oficial, dizendo: faze-lhe restituir tudo que era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Ah, Senhor, mais uma vez nós entramos em Tua presença, sabemos que é pela Tua graça. Senhor, mais uma vez possa tomar a Tua palavra e vivificá-la, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa abrir o entendimento dos Teus filhos dessa noite e dar a cada um, Senhor, segundo sua fé, abrindo o entendimento, tirando a ignorância, Pai, mostrando que esses tipos e sombras estão falando mais uma vez de uma mulher hoje. Abençoa, te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Eu quero chamar-lhes a atenção para algo. Esta mulher de 2 Reis capítulo 8 é a mesma mulher de 2 Reis capítulo 4, aquela que vê Eliseu passando pela cidade e fala para o marido: ó, isso está em 2 Reis capítulo 4, se você quiser ler depois. Isso aí, homem de Deus, o que podemos fazer para ele? Façamos um quarto aqui atrás, nos fundos da nossa casa, botamos uma cama, uma bugica da água, pão, cada vez que ele vir aqui, ele possa ter um lugar onde recostar sua cabeça. Eliseu, quando ela fez aquilo para o servo de Deus, Eliseu fala para o seu moço, fala: vai lá e pergunta para essa mulher o que ela precisa. Ele vai lá e pergunta para ela. Ela era uma sunamita, ela era uma gentia. Ela era uma gentia que estava lá em Israel. Ela falou: eu tenho tudo, graças a Deus, não me falta nada. Quando o servo de Deus volta, falou: ela tem tudo, só que tem uma coisa, ela não tem filho, ela é estéril. Eliseu falou: vai lá, diz para ela que Deus vai dar um filho para ela. E ela concebe do seu marido, concebe, tem um filho segundo a palavra, um filho da palavra, que saiu da boca de Eliseu. Então ela concebe. Quando o menino tinha 12 anos, estava trabalhando no campo com o pai. Já falamos, tivemos um culto sobre isso. Vem uma dor na cabeça do menino. O problema do filho era na cabeça. E ele cai. E quando o pai traz o filho, entrega para a mãe morto. E o pai, o marido, já estava pensando em enterrar o filho. Mas aquela mulher sabia de quem ela tinha recebido aquele filho. Ela não pediu aquele filho. Ela colocou, foi lá e botou o filho deitado sobre a cama onde Eliseu dormia, onde o profeta dormia, aonde estava a unção de Elias. Porque ela queria que a unção passava de um para o outro. E ela botou lá e a criança não ressuscitou. Então ela mandou o seu servo encilhar albardar uma mula e a carruagem, falou: vamos em busca do homem de Deus.
Ele me deu esse filho pela palavra, Ele pode me devolver o filho novamente. E ela saiu, e as pessoas, ela tinha tanta fé, a sua vida estava tão conectada com aquele ministério, que as pessoas perguntavam no caminho: como vai, Sunamita? Vai tudo bem? Tudo bem. Teu filho? Tudo bem. Ela estava com o filho morto em casa, dizia que o filho estava bem. Teu esposo está bem. O esposo não estava sabendo de nada, nem sabia que o filho estava morto. Achou que ela tinha ido em busca do homem de Deus, porque por causa das luas, era a festa das luas, por causa de alguma festa, e ela saiu em busca do homem de Deus. Então ele veio, mandou o servo botar o bordão em cima. O moço não ressuscitou, então Eliseu veio, deitou-se em cima do menino, botou suas mãos sobre as mãos deles, seu corpo sobre o dele, a sua boca sobre a boca dele, e respirou, e deu fôlego de vida a ele. E ele começou a andar pela casa, para um lado e para o outro, e o menino deu 7 soluços. Deu 7 soluços. Cada era um sinal que o corpo ia voltar à vida. Um soluço para cada era. E quando ele deu o 7º soluço, o menino acordou, e Eliseu devolveu o filho ressurreto para sua mãe. Então essa mulher aqui de 2 Reis capítulo 8 é a mesma mulher de 2 Reis capítulo 4. Eu quero que você observe, só que agora ela aparece no capítulo 8, a partir do versículo 1, e nós sabemos que 8 fala de eternidade. Essa mulher, ela tem a ver com, é um tipo que tem a ver conosco na hora da restauração. E eu quero que você observe, não era mais o tempo de Elias. Elias já tinha saído de cena. Era o ministério de Eliseu, que estava cavalgando sobre a terra. O espírito e virtude de Elias estava na segunda cavalgada através de Eliseu. Aleluia, amém. Segunda, eu quero que você observe algo, como isso está ligado conosco. 1 Reis 18, nós vemos Elias restaurar o altar. Ele desafia os 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. Estão lembrados disso? Ele tinha trazido 3 anos e meio de seca sobre a terra. Tudo estava morrendo. A natureza estava morrendo, os animais estavam morrendo, o povo estava passando sede. Deus estava castigando o reinado de Acabe. Mas, em 1 Reis 18, no tempo da tarde, porque Elias faz o seu sacrifício na hora 9, começando às 3 horas da tarde, exatamente na hora que Jesus deu o seu último suspiro, na hora 9, na hora em que o anjo apareceu para Zacarias, no tempo da tarde, no tempo da restauração, no tempo da tarde, quando Deus transforma a serpente em um ser rastejante e restaura Adão e Eva através de um cordeiro morto. Então, em 1 Reis capítulo 18, Elias tinha vindo restaurar o altar e a adoração no tempo do sacrifício do entardecer. Por que restaurar? Com aquela restauração da adoração, a chuva veio. Porque Deus não poderia trazer chuva sobre a terra enquanto não houvesse um sacrifício e aquele sacrifício fosse aceito. Porque Elias, em 1 Reis 17, ele traz a seca pela palavra. E ele fala para Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover por 3 anos e meio. Vira as costas e vai embora. Nós já vimos isso. E agora, em 1 Reis 18, ele traz uma restauração completa. Para quê? Para trazer uma chuva sobre a terra, para restaurar todas as coisas. Porque ali havia 7.000 que não tinham dobrado os seus joelhos a Baal. Estão lembrados disso? Amém? Então Elias estava tirando
o povo daquele sistema de Acabe e Jezabel e trazendo para a adoração e o sacrifício na hora do entardecer. Aonde nós estávamos? Nós estávamos dentro da religião de Jezabel, dentro do balanismo, jezabelismo, nicolaísmo. Mas Elias restaura o altar no tempo do entardecer agora e traz a igreja de volta à adoração no tempo da tarde. Para quê? Para que venha a chuva serôdia e temporã, para trazer a restauração de todas as coisas. Você pode ver isso? E a hora que começou a chover, aquela chuva não era para Acabe e Jezabel e para aquele povo idólatra. Aquela chuva era para Eliseu. Aquela chuva era para a viúva lá de Sidom, que recebeu Elias. Aquela chuva era para aqueles 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Aquela chuva era por causa da natureza, que começou a nascer erva de volta, os animais começaram a ser restaurados. Por que Deus tinha trazido aquilo? Por causa do pecado de uma mulher adúltera e de um rei adúltero, que tinha trazido idolatria para dentro de Israel. Por que o mundo estava em trevas, seca e fome por 7 eras da igreja? Mas por causa de uma mulher, por causa de um povo predestinado, que tinha sua vida pré-ordenada. Então Deus traz Elias, ele traz o sacrifício da tarde, traz a chuva serôdia e temporã. Deus manda um ensinador de justiça para restaurar tudo o que a lagarta, o gafanhoto, a aruga e o pulgão comeu através das eras da igreja, para trazer uma restauração, uma restituição de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Eu quero que você observe, Eliseu, ele foi tirado de dentro daquele sistema de Jezabel. Quem era Eliseu? Eliseu ouviu a mensagem de Elias: sai dela, povo meu. Eu quero que você observe agora a unção que estava em Elias prossegue através de quem? De Eliseu. Aleluia! O profeta prega Elias e Eliseu, Cristo e a igreja. Nós sabemos que Eliseu agora está vindicado aonde? Na igreja, na segunda cavalgada do espírito de Elias, cavalgando através da igreja. Veja, a restauração aqui desta mulher acontece não nos dias de Elias, acontece nos dias de Eliseu, não nos dias do profeta William Mário Brana, mas agora no tempo que a mesma unção está sobre a igreja. Você pode ver isso? Então Eliseu, a igreja foi restaurada. Aonde que Eliseu recebeu a bênção? No sacrifício da tarde. Ele saiu de dentro do sistema denominacional jezabelita. Ele ouviu: sai dela, povo meu. E ele não sabia, mas ele era escolhido para dar continuidade à unção de Elias sobre a terra. Você não sabia disso? Aleluia! Você não sabia disso? Além de você ser chamado para fora, Deus vem e te revela que através de você acontece a segunda cavalgada do ministério de Elias sobre a terra. Cavalgarei nesse caminho mais uma vez. Era um homem ungido, um povo ungido. Então a unção de Elias prossegue através de Eliseu. Elias e Eliseu, Cristo e a igreja. Aleluia, aleluia. Em 2 Reis capítulo 2, Eliseu se gruda em Elias e eles começam. Tem 3 etapas no ministério dos dois ali.
vão a Jericó, vão a Gilgal e vão indo, filhos de profeta. Sabia que Deus vai tomar o teu Senhor sobre tua cabeça? Ele falou: aquietai-vos, eu não quero saber isso, eu quero ouvir diretamente de Elias. E Eliseu estava tão perto de Elias, que Eliseu derramava água em suas mãos, servia a ele, até que atravessaram o Jordão. A hora que atravessaram o Jordão, Elias atravessa o Jordão. Eu quero que você observe, Elias conquista o rio da morte. O Jordão quer dizer fazer morrer a si mesmo. Quando Elias atravessa o Jordão, ele estava conquistando o rio da morte. Veja que o seu arrebatamento estava após o Jordão. E ele perguntou: o que tu queres? Elias dizia: Itamar, fica-te aqui, que eu tenho que ir lá em Jericó. Ele falou: viva a tua alma, viva o nosso Deus, que eu não vou te largar, eu não te deixarei. Ele via grudado em Elias. Até que chegou a hora, ele falou: o que tu quer? Falou: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Ter o espírito de Elias já era difícil, era um jugo pesado. Imagina ter porção dobrada. O que vem sobre a igreja agora? Por isso que Eliseu fez o dobro dos milagres que Elias fez. Por quê? Porque ele tinha a porção dobrada. Por isso que ele teve que atravessar o Jordão 2 vezes. Ele atravessou para lá juntamente com Elias, e quando voltou o Jordão estava fechado. Elias falou: se tu vires quando Deus me tomar, tu vai receber o que tu pedes. Quando Elias foi tomado na carruagem de fogo, o que aconteceu? Eliseu estava vendo ali, Elias joga a sua capa para Eliseu. E quando cai a capa, a unção dobrada vem naquilo. A vestimenta que estava vestindo Elias, agora vem vestir Eliseu. As vestes, batismo do Espírito Santo, teofania, corpo glorioso, as 3 vestes que estava vestindo o nosso Elias, agora vem sobre Eliseu, a igreja, a mesma veste, a mesma roupagem. E eu quero que você observe, Eliseu falou: essa capa está meio apertada para mim, vou mandar na costureira abrir. Ele teve que emagrecer. Não era a capa que se adaptava a ele, é ele que tinha que se adaptar à capa. A capa ficou meia larga, eu vou mandar ajustar. Ele tinha que engordar, ele tinha que se ajustar à capa. Um manto usado, o manto de Elias é um manto usado. A igreja está carregando um manto que já foi usado, e a unção está no manto. Você pode entender isso? Agora observe, quando Elias atravessa o Jordão, ele conquistou o rio da morte. Eliseu passa junto, então ele envia o seu espírito para Eliseu. Eliseu volta com a capa, chega na beira do Jordão. Eu não fico perguntando: cadê Elias? Aonde está Elias? Será que Elias vai ressuscitar? Vamos esperar aqui, talvez Elias volte, eu preciso atravessar o Jordão. Ele só pegou a capa e bateu na beira do Jordão com a capa e falou: aonde está o Deus de Elias? Aleluia! Você não tem mais que procurar por Elias, você tem que perguntar: aonde está o Deus de Elias? Quando você está enfermo, grite: aonde está o Deus de Elias? Eu creio na mesma mensagem, eu estou carregando a mesma unção, a mesma capa. Você quer o Espírito Santo? Aonde está o Deus de Elias? Teu filho está enfermo? Aonde está o Deus de Elias? Traga não Elias, mas o Deus de Elias em cena. Muitos estão na beira do Jordão, esperando que Elias volte. Ali, os filhos dos profetas chegaram para Eliseu e falaram: talvez Deus pegou Elias, jogou algum monte, nós vamos enviar uma expedição para ir buscar eles. Essa doutrina de ir atrás de Elias, de ressurreição, já está lá em 2 Reis capítulo 2. Eliseu falou: se eu fosse vocês, não ia.
vocês não vão encontrar mais Elias. Ele foi arrebatado. Não, mas nós vamos enfiar 50 homens dos mais valentes para procurar por Elias. Ele falou, vamos, pode ir. Foram e vasculharam os montes, voltaram e não acharam. Eliseu falou, eu não disse que não era para vocês ir? E de repente o que Elias encontra? Elias encontra veneno na panela deles, doutrina errada. O que acontece nesses que estão procurando Elias? Estão com veneno na panela, doutrinas. Observe, mas Eliseu estava consciente do que ele tinha. Então observe, então quando ele atravessa o Jordão, quando Eliseu passa o Jordão novamente pela segunda vez, ele teve que fazer morrer a si mesmo 2 vezes, a unção era dobrada. Ele passou o Jordão com Elias, ele também venceu o rio da morte, e depois ele sozinho, ele vence o rio da morte, e agora ele estava dominando o rio da morte, aquele rio que lá nos dias de Josué, os sacerdotes colocaram o pé, entraram no meio com a arca, fizeram fazer um paredão de água, o outro lado secou, e o povo passou a seco, porque ali havia sacerdotes com a arca nas costas, e estavam dominando o rio da morte, para o povo passar. Aleluia, aquilo lá é só um tipo. Hoje há ministros, hoje há sacerdotes, carregando a arca no coração, estão parando o rio da morte. Eles estão parando o rio da morte para o povo passar, estão colocando semente no povo, a palavra, um poder de transformação, um poder para parar o rio da morte, o poder da morte, o poder da incredulidade, o poder desse nascimento pervertido que é o primeiro nascimento, esse nascimento que já vem com bicho para comer a tua carne. Aleluia, aleluia. Para que Eliseu estava com a unção de Elias? Para dar continuidade às mesmas obras. Para que a igreja, nós lemos aqui na quarta-feira, ou melhor na terça, para que foi dado o Espírito Santo? Para continuar as obras que Jesus começou na primeira vinda. Para que foi dado o Espírito Santo? Para ir de encontro às almas perdidas. O Espírito Santo não é dado para tornar homem famoso, igreja famosa. O Espírito Santo não é dado para nos dar prédios bonitos, nada contra construir a igreja. Mas o Espírito Santo é dado para colocar no teu coração uma unção, um amor pelas almas perdidas, pela a família de Deus. Para quê? Para dar continuidade àquilo que Elias começou. A mesma unção segue Eliseu, a mesma unção segue a igreja agora. Aleluia. Vamos voltar aqui um pouquinho em Reis capítulo 8, verso 1. 2 Reis 8, versículo 1. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te, vai-te, tu e tua família, e peregrina aonde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome. Chamou a fome, e aqui também virá a terra por 7 anos. Observe, aqui está um quadro das 7 eras da igreja. Aqui está um quadro da igreja primitiva. Observe, uma mulher, uma igreja que teve o filho ressuscitado com ela. O filho que foi dado a ela morreu e foi tirado da sepultura. E essa mulher caminha um certo tempo com o filho ressurreto. A igreja pentecostal, a igreja do Pentecoste, ela estava caminhando com o filho ressurreto. Mas o que acontece? Logo vem uma fome. E ela sai de Jerusalém e começa a peregrinar em terras gentias, na terra dos filisteus, dos nicolaítas, dos jezabelitas. Tanto que dali do Pentecoste começou a vir para a igreja gentílicas. Nós vamos ver que esta mulher, ela é mandada peregrinar na terra dos filisteus, na terra dos nicolaítas, na terra dos jezabelitas, na terra que tinha doutrinas erradas, altares, adoração a Baal. Ela sai peregrinar por terras gentias. Só que ela leva o filho ressuscitado com ela.
Essa igreja foi peregrinar 7 eras por terras gentias, mas cada era dessa, cada ano desse, ela estava carregando o filho que foi ressuscitado lá na primeira era. Ela estava conduzindo. Essa mulher aqui de 2 Reis capítulo 8, ela leva o filho com ela não sai sozinha, ela sai com o filho ressurreto. Então aqui nós vemos um quadro daquela igreja primitiva ali. Logo que sai do Pentecoste, vem uma fome. Uma fome do quê? Falta da palavra. A igreja mergulha num tempo de trevas. Eu quero que vocês observem. Aquele ministério estava ungido. Jesus morre e ressuscita e vem sobre a igreja. E ela sai peregrinar por terras gentias, por 7 eras da igreja. Um tipo aqui, 7 anos dessa mulher. Só que ela estava carregando o filho ressurreto. Observe, um filho que foi à sepultura e pelo Espírito conquistou a morte, venceu a morte e foi devolvido para ela. Jesus morreu e ressuscitou e foi devolvido para a igreja. Quando que ele foi devolvido para a igreja? No Pentecoste. Ele falou: voltarei, não vos deixarei órfãos. Aleluia. E agora observe, e havia uma fome sobre a terra. Por isso que Amós 8:11 fala de uma fome e sede, não fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede pelo ouvir a... Você vai ver que essa fome está registrada em 2 Coríntios capítulo 11, eu citei aqui em cultos passados. 2 Coríntios capítulo 11 está registrada essa fome. Paulo viu ela. Eu temo, porque eu quero vos apresentar como uma virgem pura, um marido a saber, a Cristo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva, ela já tenha corrompido os vossos sentidos, e vocês já tenham se apartado da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque se alguém vir pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, com razão, vocês vão sofrer. Então, começou uma seca da palavra, eles estavam sem pão, eles estavam sem alimento lá na terra, e eles começaram a encher de doutrinas e credos e coisas pervertidas. Eu quero que você observe, Apocalipse capítulo 2, versículo 6, na era de Éfeso, a carta ao mensageiro de Éfeso, Paulo, ele fala: tenho porém contra vós, que eu conheço as vossas obras, e sei que vocês aborrecem a doutrina dos nicolaítas, que começou em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo fala: eu sei que após a minha partida, se levantarão homens do meio de vós, lobos cruéis, que tentarão atrair o rebanho após si, que falarão coisas perversas. O que começou a entrar na igreja? Na igreja que nasceu no Pentecoste, que tinha o Filho ressurreto, começou a entrar veneno na panela, veio uma seca da palavra e começou a entrar perversão, pervertendo a palavra original. A fome começou na era pentecostal. Eliseu veio para essa mulher e falou: sai daqui, vai começar uma fome sobre a terra, peregrina 7 anos. Ela sabia que não ia ser nem 10, nem 6, nem 9, nem 8, 7 anos. Ela sabia que depois de 7 anos ela ia voltar. Ela deixou tudo, deixou sua herança, deixou a terra dos seus pais. A igreja pentecostal deixou sua herança, deixou as promessas dos pais, deixou a herança dos pais, e saiu a peregrinar em terra dos filisteus, através da Ásia. Mas ela sabia que depois de 7 anos, 7 eras, ela voltaria, tudo que era seu seria restituído, porque ela estava carregando aquele filho que ressuscitou. O que Elias ia fazer? Elias ia vir para restaurar.
Elias virá e restaurará todas as coisas. O que Elias ia fazer? Ia converter o coração dos filhos. Aleluia. Então ela sai peregrinando. Observe, isso iria acontecer durante 7 anos, 7 eras da igreja. Amém? Amém? Eu quero que vocês captem algo aqui, ó. E ela sabia, ela cria naquele ministério, ela sabia que aquele ministério era vindicado, ela sabia que aquela unção que estava em Eliseu, que tinha devolvido o filho para ela tinha discernimento de espírito, ela tinha visto falsos profetas se levantar no ministério de Jezabel e de Acabe, os 400 profetas de Baal, os 400 profetas de Acera. Ela sabia quando Elias desafiou os 400 profetas em 1 Reis 18, ela sabia, ela era uma dessas, ela era uma das 7.000, ela era aquela que se beneficiou da chuva da restauração. Ela tinha discernimento de espírito, ela podia crer. Talvez ela teria muito desculpa, falou: ah, mas que isso, vou deixar minha herança? Vou deixar minha bela casa? Vou sair só porque tu me mandou andar por aí, eu vou andar por aí. Ela sabia, não era Eliseu que estava mandando, era a unção de Elias que estava em Eliseu, que estava mandando ela. Ela tinha discernimento de espírito, ela sabia que aqueles profetas de Baal tinham um espírito demoníaco, mas ela sabia que Eliseu repousava o espírito de Elias, e o espírito de Elias era a unção do Deus Altíssimo. Ela sabia que aquele homem tinha atravessado o Jordão, ela sabia que aquele homem tinha multiplicado pães. Só tem 2 ministérios na Bíblia que multiplica pães: Eliseu e Jesus Cristo. A igreja e Jesus multiplica o pão. O pão é a palavra. Você pode captar isso? Eu estou fazendo um paralelo aqui. Eu preciso chegar em algo aqui. Você tem que parar de se ver como você se vê. O diabo, ele quer que você fique olhando para você desse jeito. Enquanto Sara estava desse jeito, ela nunca alcançaria. Enquanto você ficar olhando para o teu irmão do jeito que o diabo quer que você olhe, você não vai ver nada. Mas a hora que você começar a olhar para o teu irmão e ver Deus nele, então você vai ver Deus em você. O irmão Brana falou que aquela mulher que Elias, em 1 Reis 17, ressuscitou o filho e mandou ela fazer o bolo para ele. O irmão Brana falou que aquela mulher tinha o mesmo calibre de Elias. Essa mulher aqui tinha o mesmo calibre de Eliseu. Aqui uma mulher que tem a mesma unção, o mesmo calibre de Elias. Amém? Eu quero que você me acompanhe aqui. Então essa mulher estava conectada com o espírito de Elias. Ela creu na palavra, ela creu na profecia, ela deixou tudo, fechou sua casa, pegou sua família, pegou o filho ressurreto. Ela não deixou o filho, ela levou junto. Aquele filho estava conectando ela com o ministério. Essa igreja do Pentecostes, ela leva o filho junto. Era a mesma unção, era o mesmo Espírito Santo acendendo o candelabro em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Lutero, em Wesley. Observe, em Sardes, em Filadélfia, era o mesmo filho. Jesus aparece em Apocalipse 1,14, andando no meio das 7 eras da igreja. É o mesmo filho, a mulher em fase diferente carregando o filho. Por isso que não é 7 eras das igrejas. Um dia eu vi um gráfico desse aí feito por um pastor. Ele botou assim: 7 eras das igrejas. É 7 eras da igreja.
Aqui não é 7 anos das mulheres, é 7 anos para aquela mulher. Aleluia! É uma igreja só. Uma igreja que está conectada com a linhagem. Uma igreja que está passando o bastão de uma para outra. O bastão saiu da mão de Jesus Cristo, veio para o Pentecoste, foi para a mão de Paulo, foi para a mão de Irineu, foi para a mão de Martim, foi para a mão de Columba, foi para a mão de Lutero, foi para a mão de Wesley, foi para a mão de William Branham. Está na mão de quem agora? Quem é que está carregando a tocha? Quem é que vai romper a fita com o peito? Aleluia! Quem é que vai subir no pódio com ele? Vamos usar um pouco o tipo, já que é tempo de Olimpíada no mundo. Nós estamos correndo não pela coroa corruptível, mas pela incorruptível. Aleluia! Os atletas que vão ganhar medalha de ouro vêm da Olimpíada, com aquela rodelinha de ouro, e vão fazer propaganda, e vão fazer comerciais de pasta de dente, e vão fazer comerciais de shampoo, e vão fazer comerciais de celular, e daqui a pouco cai no esquecimento. A medalha vai ficar numa caixa lá empoeirada, esquecida. Você não. Aleluia. O teu prêmio estará pela eternidade. Até hoje nunca ninguém esqueceu de Paulo, nunca esqueceu da medalha, do prêmio que ele ganhou. Esses homens não esqueceram, essas igrejas não foram esquecidas, essa igreja, ela continua, Deus tem dado continuidade, nós estamos na linhagem. Aleluia! Aleluia! Se é para falar de Olimpíada, Paulo fala de Olimpíadas também em 1 Coríntios. Ele fala, ele viu isso que nós temos vindo lá no Coliseu, lá na Grécia ele viu isso. Ele viu aquele fogo lá, que eles cuidavam daquele fogo grego lá. Paulo identificou aquela Olimpíada lá, falando, eles estão se matando por uma coroa corruptível. O mesmo Espírito está aqui nessa noite. Eles estão se matando por uma medalhinha corruptível. Aleluia! Nós vimos na terça-feira no culto de oração, você não é enganado. Não tem como te passar a perna. Não tem como te enganar. Aleluia. Aquele espírito jezabelita não enganou essa mulher. Ela manteve o seu foco ligado com o ministério de Eliseu. Aleluia. Observe. Essa mulher aqui, ela viu a continuidade do ministério. Ela viu a continuidade do ministério em Eliseu. Você tem visto a continuidade? Você tem visto a continuidade do ministério de Elias e Eliseu aqui agora? Você tem visto a continuidade do ministério de Elias através do quinto de Efésios? Você tem visto essa continuidade? Você está identificado então com o mesmo espírito de Elias. Amém? O povo, ele continuou crendo. Havia pessoas que viram a continuidade em Eliseu. Depois que Davi morreu, o povo continuou crendo em Salomão, porque eles viram que Salomão era a continuidade do reinado. Não é isso? O povo que creu em Moisés continuou crendo em Josué. Por quê? Vemos que o mesmo Deus de Moisés está contigo. Tudo que tu mandares fazer, nós faremos. Porque a hora que Josué deu as ordens e a coisa entrou em cena, botou o povo em ordem, falou para os sacerdotes botar o pé no Jordão. Quando eles viram o Jordão se abrir, falou, opa, nós já vimos isso. Nossos pais viram o mar vermelho se abrir. Essa unção está de volta. Esse homem é o segmento da unção. Farão as mesmas obras e as farão maiores.
Você pode identificar o ministério aqui, a continuidade do ministério de Elias e Eliseu na igreja. Aleluia, aleluia. O povo que creu em Jesus Cristo vira a continuidade dos apóstolos. Amém? Porque sabia que era o mesmo Espírito continuando a coisa. Eu só quero que você identifique o que está acontecendo aqui. Amém? Tudo sombras de hoje. Vamos ler um pouquinho aqui o versículo 2. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família e peregrinou em terra dos filisteus por 7 anos. Viram isso? Não é 7 era das, é da. Aqui é 7 anos da mulher. Versículo 3. E sucedeu que a cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus. Tem uma mulher voltando aí. Aleluia. Ela está voltando para onde? Para a sua herança, para a terra dos pais. Por quê? Porque ela sabia que depois de 7 anos a seca ia parar, ia acabar. Era um tempo de restauração. Por que Noemi e Ruth voltaram para Belém? Elas ouviram que Deus tinha visitado a casa do pão de Deus, Belém, com comida. Você estava peregrinando nas denominações, catando uma baratinha aqui e outra baratinha ali, e esperava cair um pedacinho, uma minhoquinha lá para você fazer uma festinha. Mas de repente você ouviu que em Belém, na pequena Belém, Deus visitou essa igreja com pão. Aleluia! O profeta fala assim: por quê? Por que a pequena Belém? Por quê? Quem levantou Belém, construiu Belém, foi Salmão e Raabe. Foi lá que Boaz nasceu. Foi lá que Obed nasceu. Foi lá que Davi nasceu. Foi lá que Jesus nasceu. Aonde? Por que Belém? Belém quer dizer casa do pão de Deus. Jesus é o pão do céu, que nasceu na casa do pão de Deus. O 7º selo é o pão do céu, que desceu na casa do pão de Deus, que é você. Amém? Amém? Então nós estamos vendo essa mulher por 7 anos, vindicada, nas 7 eras da igreja. Deixa eu concluir isso aqui, o relógio está com uma pilha de 24 volts. Eu preciso concluir isso aqui, gente, para servir a ceia. Mas não estou mais preocupado. Em perguntas e respostas sobre o selo, o irmão Brana, preocupado com o relógio, ele deixou de falar algo importante pelo Espírito. Se o Espírito não tem misericórdia, ele ia responder uma pergunta errada. Amém? Quando ela está voltando, quando nós estamos voltando, para onde? Para a herança. Lembre, a restituição da herança dos nossos pais. Ela ouviu: está na hora de voltar, sai dela, povo meu, sai da cidade filisteia, volta para casa, é tempo de voltar. Mas ela não largava o filho. Vamos embora, filho. Amém? Amém? Observe, Deus estava no quadro. Nós vamos ver que ela vai entrar cronometradamente na presença do rei. A hora, qual era o assunto na presença do rei? Ela. Quando que você chega, sem você saber,
Deus já estava te esperando. Observa, você não sabia, mas já havia homens que estavam orando há anos atrás para que você chegasse. Houve homens que se reuniram num pequeno tabernáculo naquela rua principal, aonde que era apenas uma igrejinha, com 20 pessoas, que começaram a orar para que Deus os levasse até os eleitos, trouxesse eles até nós. Quando você chegou, os servos de Deus estavam conversando com o rei, e o assunto a você. Está lembrado, Ney? Alguns irmãos aqui mais antigos, está lembrado, Ney? Quando nós nos reunimos aquela primeira vez, vamos fazer o trabalho para buscar a mulher. Vamos. E a mulher estava para chegar. Aleluia! Observe. Vamos ler aqui a Bíblia. Vamos concluir isso aqui. Aleluia! Aleluia! Então ela estava voltando para onde? E sucedeu que a cabo de 7 anos, a mulher volta da terra dos filisteus e sai a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Você está clamando por quê? Senhor, o Senhor já enviou Elias. O Senhor enviou Elias para restaurar a fé dos pais aos filhos, converter o coração. Elias já foi embora. Senhor, nós queremos tudo o que pertenceu aos nossos pais no Pentecostes. Você já reclamou isso perante o rei? Nós queremos tudo que era do nosso pai Adão. A unção é tua, o Espírito Santo é teu, poder de transladação é teu, poder que até a tua sombra cura. É um direito seu, é um direito dos nossos pais. Ela estava voltando para a herança, e ela vai na presença do rei e reclama o que era seu. Então você tem que reclamar. Aleluia. Verso 4. Ora, o rei falava com Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu fez. Sucedeu que, enquanto ele, o rei, veja, sucedeu que contando ele, o rei, como vivificar um morto. Olha, rei, eu estava lá, naquele dia quando o exército da Samaria cercou nós. E eu fui à porta e fiquei apavorado. Meu pai, o que nós vamos fazer? Ele falou: calma. Eu vi quando Eliseu orou: Senhor, abra os olhos do moço, para ele ver que maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. E os olhos meu rei, os meus olhos foram abertos e eu vi o exército celestial. Eu vi, meu rei. Conta mais. Eu estava lá, meu rei, quando o exército israelita estava cercado, estava passando fome. Eliseu pegou 20 pão e sustentou 100 homens. Não diga. Eu vi. Eu estava lá, meu rei, quando um homem tinha pegado um machado emprestado, estava construindo uma casa, só que ele não tinha boa habilidade com o instrumento cortante, com a palavra. Ele estava construindo casas, só que ele não era muito bom com o machado voou do cabo e caiu na água. Eliseu pegou um ramo de árvore, jogou no machado, caiu. O machado flutuou. Meu rei, o Eliseu controlou a lei da gravidade. Oh, que coisa! Mas tem uma coisa, meu rei, que ele fez, foi algo tremendo. Ele tinha dado um filho para uma mulher pela palavra falada, e esse filho veio a morrer. Eliseu deitou em cima e deu a vida ao menino. Ele dominava, a morte dominava, ele tinha poder de ressurreição. Sim, meu rei. Eu vi quando ele estava lá no México, e aquela criança com o queixo cheio de câncer, e ele chega, eu coloco uma gota do sangue de Jesus entre esse câncer e o rico. Eu estava lá, meu rei, quando esquilos foram criados, quando a tempestade teve que lhe obedecer. Eu estava lá, meu rei,
quando aquela criança pediu olhos azuis para o espírito de Elias, e ele deu olhos azuis. Aleluia! Sim, meu rei. Eu estava lá no México, quando aquela mulher chegou com aquela criancinha morta no colo, e ele deu a vida para a criança, meu rei. Sim, meu rei. Eu estava no culto, quando a mulher caiu morta, fulminante, e o espírito de Elias falou, Maria, e a mulher pulou em pé. Falou comigo, irmão Brana? Sim, meu rei. Eu estava lá, quando ele falou que Deus ia dar um urso cinza para ele, ia dar um caribu com 42 polegadas, e ele ia matar o urso. Ele era um moço. Era um moço, estava na presença do rei. E ele estava falando, dando testemunho. Vamos voltar aqui um pouquinho, vamos concluir. Eu quero que você observe algo aqui. Por favor, capte isso. Essa mulher aparece 2 vezes. Ela aparece no começo das eras e depois da última era. Essa mulher aqui aparece no primeiro ano e é depois dos 7 anos. Era a mesma mulher? O irmão Brana na mensagem escolhendo uma noiva. Ele, parágrafo 75, eu não vou ler isso, talvez nós lemos isso amanhã. 75, Deus dá para ele a visão da noiva. Quem já leu isso? Ele vê a noiva marchando, a noiva de Pentecoste vindo, ação de somente crer, sublime graça marchando. Ela vem no começo da era a mulher aparecendo, e de repente ele olha, o Espírito falou, agora eu vou mostrar para você a igreja da América. Uma bruxa nua, só com um paninho na frente, e com um bando de mulheres nuas atrás dela, a prostituta e suas filhas marchando. O irmão Brana cai no chão e fala, meu Deus, eu falhei, foi só isso que sobrou, foi isso que eu consegui produzir para o Senhor. E ele entrou em desespero, porque ele viu aquela feiticeira, essa bruxa de Apocalipse 17, conduzindo suas filhas pentecostais, nuas, estavam indo e caindo no abismo. Mas de repente, ele chorando amargamente, ele ouviu de volta, somente crer. O que ele vê? A igreja vindo novamente no final da era. A mesma mulher aparecendo novamente. A segunda cavalgada. A igreja alfa e a igreja ômega. Essa mulher está representando no começo dos anos a igreja alfa. No final dos 7 anos, a igreja ômega, a mesma igreja, a mesma mulher aparece 2 vezes. A noiva aparece 2 vezes. No princípio das eras e no final da era. Ela vem fazer o quê? Ela vem requerer o que a primeira perdeu. Por isso que o direito dos pais, o direito do Pentecostes é um direito inalienável. É um direito de família. Aleluia! Aleluia! Que coisa! Que coisa! E sucedeu que, contando ele ao rei, versículo 5. Versículo 5. E sucedeu que, contando ele ao rei, como ficava o morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Então disse Geazi: ó meu rei, meu senhor, esta é a mulher,
A mulher chegou, ela está aí. E olha, ela está com o filho junto. É a mesma mulher. Ela saiu peregrinar com o filho, ela voltou, olha, o filho está junto, eu reconheço esse menino. Eu estava lá quando Eliseu deitou sobre ele, observe. Ele tinha 12 anos. Oh, meu rei, agora depois de 7, ele já está com 19 anos, está um mocinho. Observe, é o mesmo filho. E ela vinha de mão dada com o filho. Ela saiu de lá com o filho e agora ela está voltando com o filho, na presença do rei. Está aqui o filho está comigo. Eu quero tudo que é meu de volta. Restitui o que é meu. Aleluia! Aleluia! Oh, meu rei, esta é a mulher, e este, o seu filho, a quem Eliseu vivificou, é o mesmo filho, é o mesmo Cristo, é o mesmo Jesus. O moço de Eliseu, diante do rei, falando, ó, é a mesma mulher, é o mesmo filho, é a mesma igreja, é a mesma unção do Pentecostes, eles têm o mesmo batismo, rei, olha, eles servem, eles têm a mesma fé. Observe suas mulheres, observe os homens, observe a ceia deles, observe o batismo deles, é a mesma mulher, eles têm o mesmo filho. Ela não vinha sozinha, não. Por isso, eu quero que você capte, para ser restituída a você todas as coisas, você tem que estar com o filho junto. Porque o filho é a prova que você é a mesma mulher. A prova que você é daquela espécie é o filho. A prova que você é a igreja ômega é você carregando o mesmo filho da igreja alfa. Aleluia! Vamos concluir? E o rei perguntou a ela: é tu mesmo? É tu mesmo? Me mostra as provas. Ela tirou seus documentos, o livro de linhagem, o livro que ela tinha recebido, abriu o livro, o anjo tinha dado o livro a ela, a mesma unção. Ela mostrou que ela estava carregando a mesma unção que estava em Eliseu. Ela estava carregando a unção do filho. E ela mostrou que ela tinha o documento de propriedade da terra. Mostrou que aquele mesmo Jesus que subiu lá em Atos 1:6 é o mesmo Jesus que desceu e entrou nela agora. E mostrou que ela tinha comido o livro. Mostrou o documento, ó. Eu estou voltando. Eu tenho aqui o documento de propriedade, está aqui. Eu quero o que é meu. Se tiver algum poceiro em cima, providencia que tira de lá. Se o diabo está usando o que é meu, sai. Eu tenho o documento de propriedade. Restitui. Se o diabo está tomando o teu filho, tua família, ente querido, reclama, ó. Eu sou a mesma mulher, eu estou carregando o filho. Isso é por fé, isso é saber quem você é. Pare de se enxergar como o diabo quer que você se veja. Sara, enquanto via isso, ela nunca seria transformada. Gideão, eu sou um coitadinho. Coitadinho nada, rapaz. Tu é um escolhido. Tu vai ver o desespero que tu vai trazer para os medianitas. Por isso que os medianitas, eles gritavam: espada de Deus, espada de Gideão. Aleluia. Observe, o rei dá um oficial para ela. O rei chama um oficial, um eunuco, fala: ó, essa mulher, ela tem direito, é a mesma do Pentecoste.
Deus tem dado um oficial para você. O nosso oficial é o Espírito Santo. Pode pegar ela. Observe, dê um oficial para ela, um delegado. Vamos lá. Tem o documento da terra? Aí tenho. Vamos lá. Ela começou a ir lá, o meu marcação de terra não estava aqui, era mais lá. Alguém diminuiu aqui. Manda botar lá. Bota lá. Andaram marcando errado. Eu tinha 2 fontes aqui, entulharam as fontes. Cadê minhas fontes que eu ganhei dos nossos pais? Os filisteus entulharam as fontes. Cadê as fontes? Chama homens aí, destampa a fonte, tira, devolve as fontes para ela. Nós tínhamos 2 fontes aqui, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós estávamos voltando, nós queremos de volta essas fontes. Tira. Estão lembrados quando Isaac voltou para a terra de Abraão? Eles tinham entulhado os poços de Abraão. Isaac foi lá e mandou destampar tudo. Cada poço que Abraão tinha feito, que os filisteus tinham entulhado, em vez de usar água, não, com raiva eles tamparam o poço. Muitos filisteus tamparam nossos poços. Nós tínhamos 10 poços, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, Deus de simplicidade, a brecha, perguntas e respostas sobre o selo. O poço principal, o 7º selo, estava tudo entulhado. Os filisteus da mensagem tamparam os poços. Mas a igreja que volta do Pentecostes, voltando com o mesmo filho, falou, um oficial está com ela, o rei encarregou um oficial, vai lá com ela, devolva tudo para ela. É a mesma mulher, está aprovado, ela tem o documento da terra. O que o rei manda fazer? E o rei perguntou à mulher e ela contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo, faz ele restituir tudo quanto era seu. Devolve tudo para ela. Devolve tudo que era dela. O que era dos nossos pais do Pentecostes, de Adão, é um direito seu, inalienável. Aleluia! Dizendo, faz restituir tudo quanto era seu, todas as rendas da terra. E tem mais, o povo que está ocupando a terra dela, faz pagar renda para ela, faz pagar o aluguel dos poços de água, faz pagar o aluguel das terras, manda pagar renda, devolve tudo para ela. Esses 7 anos que ela teve fora, que eles exploraram a terra, tem que devolver tudo, o diabo vai ter que devolver tudo. Esses 2.000 anos de eras da igreja, tudo o que os nossos pais do Pentecostes perderam, agora é devolvido a nós. Por isso que Deus manda um oficial. Aleluia! E todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Aleluia! Todos os direitos são nossos. Eu quero que você entenda isso. Deus não coloca esse tipo aqui por acaso. Isso não é coincidência. São tipos, sombras. Lembre-se, Gênesis 20 é a raiz da verdade sobre restauração. Vamos nos colocar de pé. Logo após a oração, o altar está aberto. Se você quiser fazer a tua oração, acertar alguma coisa, amém? Fique à vontade. A Bíblia fala, esperais uns pelos outros, amém? Precioso Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque o Senhor tem aberto todos os mistérios para nós. Essa mulher, ela estava como um tipo na mente de Deus, para representar a igreja agora, representar a igreja do Pentecoste, a igreja Alfa e a igreja Ômega, representar as 7 eras da igreja, o Filho ressurreto,
Agora a igreja está voltando com o filho, Pai. O filho de volta, a mesma mulher, o mesmo filho. Era uma herança, Pai, de família que tinha que ser devolvida. Era o que era dela. A igreja está voltando para a fé dos pais, para aquilo que os pais perderam. A igreja está voltando ao princípio antes da queda. Meu Deus, como esse plano de redenção é lindo e tremendo e precioso. Como isso é maravilhoso, Pai. Aceita a nossa gratidão, Senhor, de todo o nosso coração. Abençoa teus filhos, que a tua palavra nesta noite seja vivificada no coração de cada irmão, cada irmã. E Pai, que eles como Sara possam se olhar como Deus estava olhando ela. Que a igreja para de se olhar da maneira que o diabo quer que ela se olhe. Mas Deus está mostrando para nós quem nós somos. Numa escritura tão pequena, com 6 versículos, Pai, está um mistério de 2000 anos aqui dentro. Está um mistério tremendo, precioso, que agora é aberto a nós esse dia. E isso, aquilo ali era só um tipo, uma sombra do que realmente Deus está fazendo. Esta mulher é uma sombra de quem nós somos. Este rei é uma sombra de quem Deus é. Ali está um moço, Pai. Aqui está a unção de Elias, mais uma vez caminhando sobre Eliseu. Tudo nos é restaurado. Para nós chegarmos aonde estamos com esse entendimento, o Senhor teve que trabalhar muito conosco, teve que transformar nossas vidas, teve que tirar a incredulidade. O Senhor está nos devolvendo a herança, está se levantando mais uma vez uma igreja sem pecado, uma igreja caminhando por fé, ministério de anjos, poder de transladação e transformação rápido. Ó Pai, uma igreja, Senhor, onde o pecado não podia parar no meio dela, aonde Ananias e Safira cai morto mais uma vez. Essa é a igreja que o Senhor está levantando nesta hora, um povo cheio do Espírito Santo, cheio de poder, um povo que crê na palavra, que vive pela palavra que saiu da boca do Senhor. Que cada irmão possa entender isso nesta noite, Pai, continuar entendendo, captando os mistérios que o Senhor está abrindo para nós, sabendo que isso está nos devolvendo, trazendo a nossa fé de rápido, poder de transformação. Obrigado, Senhor. Aceita a nossa gratidão, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Faça suas orações. Esperais uns pelos outros e logo após estaremos servindo.